Aqui vem cá, Rafa, da Vale, Abi, da Azul, e Alexandre, do Banco Inter. Tá certinho aqui agora. Turma, vamos lá. Primeiro, muito obrigado, né, de estar com vocês aqui. Eu realmente agora quero aprender, eu quero escutar muito mais, só fiz uma introdução. Eu queria começar aqui já, né, e fica à vontade a ordem que vocês querem falar, que vocês trouxessem para a turma aqui, vão trabalhar os 25 segundos. Nós estamos aqui com 3 áreas distintas, mas uma área de pressão absurda, né, uma área que a gente fala de alta performance, que é o tema de hoje, que a gente sabe o tanto que é complexo. Então, eu queria que vocês tentassem fazer uma analogia com esses 25 segundos ali na área de vocês. Obrigado, pode começar. Aviação tudo é repetição, tudo. A segurança de voo, né, não tem coisa mais importante que isso. E 800 vezes por dia é mesmo rotina. Tempo entre voos é nossa 25 segundos. Tripulação chega no horário. Comida, bebida chega no horário. Combustível chega no horário. Aeronave chega no horário. Cliente chega no horário. Quando você pensa, é milagre que qualquer voo decola, para falar a verdade. Porque tem muitas coisas que todos podem dar errado. É repetição. E rápido precisa medir todas as coisas. Fala para o meu time, você não está medindo, não que não sabe, não existe. Muitas vezes pessoas falam, o já está fazendo. Oh, como foi ontem? Não sei, não existe. Você não está medindo, a coisa não existe. Repetição, inspiração. Pode ser muitas boas ideias, mas nosso negócio é físico. Transportando clientes a um lugar, é coisa física. Repetição e medir todas as coisas. Obrigado. Vou pegar aqui, gente. Primeiro, obrigado, prazer estar aqui, falando um pouco com vocês. E quando você falou dos 25 segundos, né, Hugo, a gente acaba vendo muito questão de rotina. Então, a gente até sai ali, a gente pensa em inovação, melhoria contínua, e rotina você está na base, né? Você está fazendo, aprendendo repetição, e a repetição vai tentar usar a repetição para poder tentar te levar para o melhor resultado. E a gente teve um caso recente que foi bem legal de ver como que a rotina pode ser uma inovação. Se você não desenvolver uma rotina nos seus 25 segundos, de repente você precisa de desenvolver ela, e uma vez desenvolvida, isso modifica completamente os seus resultados. E o que a gente fez lá no Inter recente? Né? A gente tinha um desafio grande lá, que era o ranking do Banco Central. Não sei se já ouviram falar, mas tem um ranking de reclamações do Banco Central, e a gente ficou por 3 trimestres em primeiro no ranking. Significa que a gente ficou na pior posição possível por 3 trimestres, só que a gente não conseguia muito ler o que estava acontecendo, porque quando a gente olhava para todas as outras métricas de qualidade, a gente estava super bem. Então, o NPS, por exemplo, não sei se vocês acompanham aqui, que é o Net Promoter Score, a gente estava sempre na zona de excelência, e entre os 3 melhores do Brasil. E várias outras métricas também lá em cima. E o que a gente fez? Eu até puxei e falei, gente, a partir de agora a gente vai ter uma daily do cliente, todo dia, de meio-dia a meio-dia e meio. Meio-dia e meio para poder diminuir o número de problemas, para todo mundo ir almoçar mais cedo, né? Então, o incentivo era esse. Mudamos completamente. Em 3 meses, a gente saiu de primeiro para quinto e, já, de novo, a gente continuou em quinto. E a gente está melhorando para poder sair e diminuir no ranking. Esse é um ranking que a gente quer desaparecer dele. Mas, assim, simplesmente colocar... Aí, isso conectou tudo. Então, assim, criamos uma rotina. Nessa rotina, a gente passa por todos os temas de cliente que, no final, viravam reclamações do Banco Central. E o principal, colocamos o time para poder trabalhar junto. Então, a gente acabou vendo que tinha uma desconexão que criava uns problemas de cauda, que eram pequenos problemas que geravam um impacto muito grande em ranking. Na hora que a gente criou a rotina, colocou todo mundo junto, todo dia, esses problemas deixaram de acontecer, diminuíram as reclamações, as métricas iniciais que estavam boas continuaram boas, os NPS, e o ranking do Bacen, a gente começou a ir para uma trajetória de desaparecer dele. Vai lá, deixa eu falar um pouco primeiro, agradecer o Leandro pelo convite, né? Estou aqui a segunda vez, não mudei nem a cadeira de lugar, pelo menos mudou o assunto.
Mas um grande prazer estar aqui, né, nesse evento de novo e estar falando de um assunto que eu gosto muito, né, que é alta performance, equipes de alta performance. E, de fato, quando a gente pensa na mineração, como na aviação, a gente lida com risco, né? Eu queria fazer um pouco da analogia. A gente tem que colocar todo dia 1 milhão de toneladas no navio. Então, com segurança. Então, tirar da mina, colocar na ferrovia, colocar no navio e depois transportar em vários dias. Então, fazer isso com segurança, sempre você vai ter pressão. E você trabalhar assim, fazendo uma analogia até um pouco com o esporte, com a mentalidade, é você sempre estar pensando no próximo lance. Eu sempre observo muito os líderes de alta performance, é sempre você estar fazendo uma análise mais holística de tudo que você está fazendo. Você tem que estar sempre pensando assim, o que vai dar errado? O que vai dar errado, você já tem que ter a resposta para aquele próximo lance que vai dar errado. Você fazer uma articulação, prever, colaborar genuinamente, né? Outra característica importante, né, para quem lida com riscos, né, catastróficos, como os que a gente tem na nossa companhia, inúmeros. A gente transporta passageiro também na nossa ferrovia, né, tanto na ferrovia Carajás quanto na ferrovia Vitória Minas, tá sempre com humildade. Para mim, lidar com riscos catastróficos requer humildade, para você estar sempre pensando bem, analisando e não assumindo que aquilo tudo já está dominado. Então, acho que nesses 25 segundos, né, fazendo essa analogia que você colocou, eu acho que pensar o próximo lance, para mim, é o ponto importante. Eu acho que ele te faz um líder melhor numa equipe de alta performance. Hugo, também 25 segundos é muito pouco tempo. E para nós é 30 minutos entre os voos. Nós tenta tirar o máximo possível variáveis. Deixa mais simples possível. E só deixa, e nesses 25 segundos, toca que você não controla. Clima, manutenção, talvez. Mas tira tudo possível e antecipa o máximo possível. Você acha que o cliente vai perder conexão? Trata isso antes. Cliente não tem assento. Trata isso antes. Não deixa coisas cair no S25 segundos. Deixa 25 segundos para roda rotina e pouco tempo para coisas que acontecem todos os dias. Simplifica o máximo possível. Aula, hein? Vou falar um pouco aqui agora, e que eu acho que é legal, a gente mostrou um pouco ali das disfunções, e a disfunção não foi nada que a gente inventou, né? É uma metodologia que é usada, mas a gente aplicou ela muito forte no nosso dia a dia, na alta performance lá. Eu vou trazer já um exemplo nosso, depois eu queria, né, que a gente compartilhasse de cada um aqui. Quando eu comecei a treinar o Bruno, a metodologia toda foi voltada para simples, então quem joga tênis aqui, é completamente diferente o jogo, né, e a dupla. O Bruno já tinha sido número 3 do mundo, eu conheço ele desde pequeno, mas ele me chamou para começar a viajar com ele. E a gente estava no carro, eu falei, Bruno, não tem como eu te ajudar, você já foi 3 do mundo, minha margem de ganho aqui são 2 posições, eu não acho que eu vou contribuir tanto. Ele falou, não, eu sei o que você vai contribuir. E ele começou a jogar no mesmo ano com o Jamie Murray, que é irmão do Andy Murray, que é o inglês, e tinha uma pressão muito grande na Inglaterra, porque eles nunca tinham feito o número 1 do mundo. E tinham os 2 irmãos com chance. E aí a gente foi para a primeira reunião, que eu estava falando com vocês mais cedo ali, tinham 6 britânicos na sala, e eu e o Bruno. Então, a gente tinha lá o treinador, o head coach, né, da Federação Britânica, o treinador do Jamie, preparador físico, fisioterapeuta, estatística, babá, e eu e o Bruno lá. E aí os caras deram uma aula para a gente, né? O treinador, o head coach da Federação Britânica, é um dos caras que é o cara que mais entende dupla no mundo, é um dos melhores treinadores do mundo, é um senhor. E ele deu uma aula para a gente, como a gente deveria jogar, apresentar um monte de dados que eu não tinha a mínima noção, que o Bruno também nem sabia que ele jogava assim, e eles deram um show. Aí, quando eles acabaram de falar, passaram a bola para a gente. Aí eu virei para o Bruno, porque meu inglês não é muito bom, e eu entendo tudo, mas para falar é mais difícil. E aí eu virei para o Bruno, pode falar. Aí, não, fala aí. Aí eu virei para os caras e falei assim, turma, vamos lá. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu sou treinador de simples, a vida inteira eu fui treinador de simples, né? Falei com o Bruno, nem falar inglês direito eu sei falar, vocês deram uma aula aqui, o que eu posso fazer aqui é só ficar aprendendo com vocês e tentar não atrapalhar. Aí, beleza, falei, ficou todo mundo olhando para minha cara, parecia um doido.
O Bruno também olhando para minha cara como se eu falei uma coisa absurda. Eu falei, você falou, fala aí, agora eu falei, é verdade. E aí foi legal, porque dali a gente ganhou realmente uma confiança muito grande, né, no processo. Antes de eu terminar, quando eu parecia que eu já era só doido, assim, eu falei, gente, mas espera aí, nós vamos terminar a reunião desse jeito. Eu mostrei vulnerabilidade aqui total para vocês. Eu não quero que amanhã apareça na BBC, Bruno Soares contrata treinador que não sabe falar nada, não entende nada. Mas eu queria que cada um falasse um pouquinho também. E eles não conseguiam falar. E aí foi onde eu peguei. Eu falei, cara, se a gente não conseguir realmente em time, todo mundo, poder mostrar isso aqui dentro, saber que vai ser trabalhado aqui dentro, porque aí eu entendi que tem, eu joguei também. E eu sei, na hora que você perde, a imprensa vai vir pesado. Hoje com o João Fonseca, agora está todo mundo falando bem. Há 3 semanas atrás, estavam dando porrada já no treinador. O treinador do João foi atleta nosso na Fly aqui em BH. A pressão que ele passa é absurda. Você tem que aguentar muito isso daí. E no Brasil é mais difícil ainda. Então foi legal, porque a gente conseguiu trabalhar isso e no final eu passei a ser meio um cara do time para qualquer problema. Então tinha conflito, fala que o treinador tinha dificuldade com o Jamie, eu comecei a fazer. Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Que eu quero provocar a turma, porque eu acho que o objetivo nosso é provocar e ser o mais verdadeiro aqui possível, né? Porque eu acho que quando a gente transfere para o outro, a gente consegue transmitir essa verdade, essa confiança, a gente consegue engajar e consegue chegar em qualquer patamar. Então, eu vou fazer já uma brincadeirinha aqui, mas eu vou começar com você, Abi, porque hoje eu sou um passageiro, eu viajo muito, então eu sou bem conceituado lá na Azul. Agora eu estou numa categoria muito alta lá. A Azul fez uma transformação gigante aqui na aviação. E eu fui para esse evento lá, que foi um evento que eles fizeram em São Paulo para explicar essas categorias novas. Inclusive, eu falo com vocês, não sei se tem alguém da Latam aqui, mas se tiver, muda para Azul, gente, porque está muito bom. O serviço está muito bom. Não tem comissão para isso. Não tem. É porque é muito bom mesmo. Boa. Essa aí. Abi, mas no evento, gente, eu acho que vocês têm acompanhado, a Azul passou por uma recuperação judicial, e eu acho que é muito legal a gente contar a verdade sem vergonha, e foi isso que eles fizeram lá no evento, eles explicaram de uma forma humana, de uma forma transparente o que estava acontecendo. Então, só me fez ter mais realmente, né, ficar... Realmente, eu gosto de várias pessoas que estão lá dentro, mas eu falei, cara, realmente é a empresa que eu quero estar junto. Queria que você falasse um pouco, trazendo essa da vulnerabilidade. E desculpa que eu já estou trazendo, eu vou provocar aqui. Nada. O Leandro pediu para eu provocar. Não, rápido. Sim, a verdade é que nós fizemos nossa Chapter 11, né, reestruturação. Nós saiu em 8 meses e 3 semanas, 7 dias antes da guerra do Irã. Isso foi sorte. Mas a verdade é que nós falamos para nossos tripulantes, primeiro, todos os nossos tripulantes na Azul, né, todos nós igual, que nós tentamos tudo desde a pandemia, reestruturação, não é mais sustentável essa dívida, essa maneira de trabalhar, nós precisamos entrar em recuperação. E é bom que nós temos credibilidade. Eu estou lá há 18 anos, né, líderes aqui têm muita credibilidade. Eu acho que isso é fundamental. Credibilidade para pessoas sabe que você está pedindo eles fazer, você já fez, ou é pronto para fazer, né? Durante nossa Chapter 11, a Azul foi a empresa mais pontual do mundo. Durante Chapter 11. Eu não sabia nenhuma outra empresa que durante o estresse do Chapter 11, onde pessoas não sabem sobre empregos deles, nossas ações foi para zero, literalmente. Todo dia na notícias, ações caiu 50%, caiu mais 50%. O problema do zero é que você sempre pode cair 50% todos os dias. E vai para zero. E pessoas falando, Azul está perdendo pilotos, Azul está fazendo isso. Tá? Quando você está nesse momento, só tem notícias negativas. Mas a Azul foi a empresa mais pontual do mundo durante nossa Chapter 11. Né? Isso mostra o paixão que pessoas têm. Mas essa paixão tem para nosso projeto, para nossos clientes, mas é credibilidade do liderança. Parece, eles sabem que nada que ele está fazendo, você não pode fazer, ou está fazendo. Outro exemplo rápido, agora final de semana, hoje é terça, sábado à noite tem uma grande virada de sistema. Nossos sistemas ficam desligados para 12 horas. E tem uma costume agora que qualquer grande virada, eu faço bolo para pessoas. Já teve 150 pessoas. Eu cheguei lá 00:30
com bolo que eu fiz. Bolo não é muito bom, eu fiz bolo. Não é nada especial. Mas pessoas só gostam do fato que eu fiz mesmo na minha mão bolo para o time. Eu cheguei lá 00:30 para comer, para ajudar. Verdade que eu faz nada na Azul, eu só falo com pessoas, né? E não é piloto, não é manutenção, não é aeroporto, não faz nada. Mas só fiz lá, fez bolo para pessoas. Isso gera muito credibilidade. Eu posso pedir ele fazer qualquer coisa. E eles podem levar o Azul primeiro do mundo. Vamos lá, Alexandre. Acho que você pode falar, porque aí a questão dos bancos digitais, desse movimento todo dos bancos, né, das fases todas, da fase que vocês estão atual, mas contar também as grandes dificuldades ali e o momento. Legal, Hugo. Assim, até você falou um pouco de gestão de times de alta performance, vulnerabilidades, a gente saber expor essas vulnerabilidades. E no triângulo ali, na pirâmide ali que você tinha colocado, né, Hugo, a gente tem feito muito treinamento também dentro do Inter, para poder ser o mais intencional possível nessa metodologia para que o time seja de alta performance, que a gente consiga continuar entregando em alto nível. Então, aqui a gente passa desde dos frameworks de confiança, onde você está lá se a pessoa tem accountability, se a pessoa está at stake, se a pessoa é íntegra. Então, a confiança transcendendo o que é simplesmente integridade ética, mas também competência, né? Se a pessoa está pronta, você pode confiar nela para ela poder entregar aquele resultado, que muitas vezes é inovador, está na frente, a pessoa tem que aprender. E ainda, junto com isso, resolução de conflito, que é super importante, poder colocar o conflito na mesa e ter metodologia para tomada de decisão, né? De alguma forma, quando a gente olha para a nossa evolução, a gente teve isso presente, acho que hoje cada vez mais intencional, no passado menos intencional, mas por que a gente precisou disso, né? Nessa jornada de sair de um banco tradicional, então o Inter foi fundado aqui em Belo Horizonte em 94 até 2014. A gente era local, 2014 e 2016 a gente colocou de pé um banco digital e lançamos lá em 2016. Então, para a gente fazer isso, a gente precisava de que todo mundo, um se apoiasse no outro. Então, precisava ser um time de alta performance. Por quê? Não tinha literalmente nenhum banqueiro tradicional colocando o banco digital de pé. Tinha um monte de gente competente, com muita vontade, seguindo as regras do jogo. Então, a gente tinha as licenças, colocamos o negócio de pé. Agora, à medida que a gente foi evoluindo, os desafios foram sendo colocados na nossa frente e a gente tinha que conseguir entregar. Então, sei lá, 2 anos depois do lançamento, foi em 2016, a gente fez um IPO. Quem vai fazer? A gente tinha que ver, putz, temos que aprender, na época lá, aprendi, fomos lá e fizemos. E agora, várias coisas não dava para poder aprender. Isso a gente teve que ir se expondo, entendendo que não vai ser com a gente. Vamos ter que trazer gente do mercado que saiba. Então, você vai fazer cartão de crédito. Crédito é um negócio sério. Cartão de crédito é um negócio mais sério ainda, que você pode perder muito dinheiro fazendo cartão de crédito. Então, a gente teve que ter humildade para poder ir trazendo gente ao longo de toda a jornada. E essa jornada nunca acaba, né? Quanto maior a companhia vai ficando, maior a necessidade de competência profunda nos temas, você precisa de trazendo novas pessoas para o time. E aí, só poder fazer a conexão final com a questão desse framework de gestão de time de alta performance, quando você vai trazendo gente nova para o time, à medida que você precisa dessas competências novas, a coisa pode se desconectar. E você pode começar a tocar um time que vai, cada um está tentando ir para uma direção, cada um no seu vetor, e quanto mais você conseguir controlar para onde esse vetor vai, melhor. E aí eu acho que entra toda essa metodologia, a gente tem usado muito e tem sido bem importante. Bitar, você joga tênis também, a gente falou um pouco ali da questão de frustração, e logicamente é um tema que é delicado, mas eu acho que é importante também a gente trazer, e vou falar um depoimento meu, assim como foi na Azul, porque antes de eu ser concierge lá, eu já reclamei muito da Azul também, porque na hora que eu falava, vendeu passagem a mais, eu estou chegando e vou estar atrasado. E na hora que eu fui no centro seu de operação e que eu vi como que aquela coisa funcionava, eu acho que todo brasileiro deveria ter a chance de ir lá para poder ver realmente, né, uma sala onde está tudo operando, você fala, cara, isso aqui realmente está sendo pensado o tempo todo, e um errinho aqui pode provocar um erro gigante lá. E a mesma coisa em relação à Vale, acho que, né, eu não sou da área da mineração, mas como, né, principalmente morador aqui,
Ela falou, cara, é uma empresa que eu também, no início, era muito fácil jogar pedra, né, depois do acidente lá, dos acidentes, mas principalmente esse último. E hoje é impressionante como que, para mim, essa imagem já é uma imagem completamente diferente, logicamente, né, tem um mérito grande de time, de trabalho, mas eu queria que você falasse, tentando trazer isso para uma história, né, que você vivenciou lá dentro e da mesma forma que acho que mostrar uma vulnerabilidade aqui seria bem legal. Olha, super legal isso. Eu acho que isso aqui daria para contar várias horas dessa história, né? Mas eu me recordo de fato, assim, quando eu me juntei à companhia em 2019, pós, né, ruptura da barragem 1, e aqui, de fato, também aqui reconhecer, né, nosso profundo respeito aos familiares de vítimas aí da barragem B1. Acho que é super importante. Primeira coisa, aprender com os erros e reconhecer. Acho que foi a primeira coisa. Eu me recordo quando eu cheguei e a Vale estava num processo de transformação cultural. Precisamos de transformar a nossa cultura. Eu cheguei para liderar todo esse processo na parte técnica de barragem. Você imagina chegar na Vale em 2019 e, naquela época, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um time pequeno e participar ativamente eu mesmo. Então, foi o primeiro símbolo. Você fala, olha, você está numa empresa que é hierarquizada. Se você chega aqui e monta um time de 100 pessoas, eu montei um time, na época, tinha 4 pessoas, e quando chegou no ápice, chegou a 10. Era a menor diretoria da empresa. E depois eu fui promovido para vice-presidente com a diretoria de 10 pessoas. Mas eu falei à época, olha, quem vai fazer são as pessoas, são os times que estão no campo, são os times que estão lá. E foi muito difícil naquele momento, as pessoas que estavam aqui estavam muito sensíveis. De fato, você ia conversar com as pessoas, tinha pessoas que choravam na reunião, no pós-ruptura da B1. Então, era muito difícil você trabalhar o mental, sob pressão, em alta performance, sem errar. É o que eu digo assim, eu estou vivendo há 6 anos aqui, meu time sabe disso, a gente está aqui, a gente não tem o direito de errar. Tolerância com um novo acidente é nenhuma. Então é muito difícil você trabalhar, você tem que trabalhar de fato em altíssima performance, você tem que trabalhar de fato empoderando as pessoas, você tem que de fato fazer que os times reconheçam, né, que tem que ter autonomia, autoridade, que sejam referências, né, exemplo de cultura correta, criar aquele ambiente para trazer problema. Não tem outra opção. Eu falei com as pessoas, cara, não tem outra opção. Ou a gente faz desse jeito, esquece o que não é importante. Falei, vamos focar no que é importante. Esquece cargo, esquece hierarquia, esquece salário, vamos focar no que é importante aqui, o que a gente precisa de fazer. E aí as pessoas foram vendo pelo exemplo também. Se você não der um exemplo, ninguém vai te sustentar nisso. Então foi muito difícil, e um tema que eu acho que toca aqui com o evento, outra agenda que a gente falou naquela época foi nós precisamos de inovar. Outra agenda que a gente precisa de acelerar a inovação. E aí nós aceleramos muito a parte P&D. Foi quando a gente veio, a Adriana comentou, né? Pô, ninguém nunca imaginou você fazer uma remoção de uma barragem com equipamento não tripulado. Nós fomos lá e desenvolvemos. Tinha barragens que a gente não podia acessar. A gente desenvolveu robô, drone, instrumentação automatizada para todas. Ninguém tinha isso. A gente foi colocando tudo. Nós montamos o nosso primeiro centro de monitoramento geotécnico em 6 meses. Isso era impensável. Aceleramos a agenda de falar a mineração no futuro não pode ter rejeito. Ninguém acreditava nisso. Ano passado, nós produzimos 26,5 milhões de toneladas a partir de rejeito, o maior programa de circularidade do mundo, a partir da inovação. Então, se você começa a criar um ambiente para isso, com claras direções e claros comportamentos, você consegue desempenhar com alta performance, você consegue chegar em todos os resultados que você quer. E aí, só para amarrar com esse último ponto da frustração, de fato, quando a gente fala em inovação, a gente vai se frustrar muito mais que ter sucesso. Os casos que a gente desenvolve, a gente tem muito mais insucessos que sucessos. Cabe a gente pensar aí nos 25 segundos, no próximo ponto, e errar, se errar rápido, e vida que segue. Podemos ir embora, né? Turma, pegar essa parte agora da inovação, né, que foi o tema muito que, né, quando a gente trouxe entender realmente o projeto aqui, que é muita inovação para alta performance, da nossa parte lá, quando se tornou número 1 do mundo, e para se tornar número 1 do mundo,
a gente estudou as 8 principais duplas, quando você fala de dados também, a gente estudou as 8 principais duplas, os 8 principais adversários que a gente tinha, e foi muito fácil, teoricamente, entender como é que cada um jogava, principalmente na pressão, porque no tênis a gente considera pressão os big points, que é 30-40, 40-30, às vezes, dependendo da dupla, né, vocês têm sempre os big points ali, e o padrão que a dupla tem de funcionar, e na dupla tem mais variável, igual eu falei. Só que o que foi o lado bom? A gente ganhou muito rápido, então ganharam o US Open, ganharam a Australian Open, depois o US Open, e foi muito bom. E aí a gente achou que a gente estava muito bem. Só que aí vem o problema, porque aí a gente não está inovando, a gente estudou a galera. Só que aí eles começam a estudar 100% do nosso jogo, a gente começou a virar holofote de todo mundo. E a gente não estava inovando. Então ali a gente começou a tomar muita porrada. Aí a gente começou, peraí, vamos voltar aqui agora e vamos estudar como que eles estão também nos estudando, aonde que a gente está fazendo o padrão igual, e vamos começar a inovar e trazer essas características. Então, acho que foi legal que você já trouxe um exemplo, mas acho que seria legal vocês dois também colocarem um pouco da parte de inovação hoje. O que realmente a Azul tem feito em termos de inovação e o Banco Inter. Bom, nós vamos passar o Nubank? Vamos embora? Trabalho duro para isso. Mas, assim, o processo de inovação nosso foi essencial para o Inter chegar onde está, né? Então, a gente saiu, eu comentei, até 2016 a gente lançou o Banco Digital com, sei lá, o banco devia ter 10 mil clientes, hoje a gente está com mais ou menos 45 milhões. E o que foi fundamental para que a gente conseguisse chegar nesse ponto foi inovação e uma cultura de inovação permeada pela companhia inteira. Então, isso foi muito diferente assim, para a gente. A gente, na época, né, trabalhando em lançamento de conta, a gente, muito consultor, falando, vamos montar uma área de conta digital, vamos montar uma área de inovação específica, olhando só para a inovação. E a gente acabou optando por não criar uma área de inovação, mas a gente trabalhou com o CEO, que é o João Vitor Menin, sendo um catalisador de inovação em todas as áreas. Então, para tudo. E por que a gente precisava de inovação para tudo? Porque tudo era muito novo. Então, só para citar um exemplo, né? Hoje a coisa já mudou muito, mas quando a gente lançou, tinha uma norma do Banco Central que falava que a gente precisava de ter um cartão de assinaturas do cliente. O que foi a premissa que todos os incumbentes usavam? Eu preciso de que o cliente vá até a agência e me entregue esse pedaço de papel. Nessa época, a gente falou, não, e se o cliente assinar 5 vezes um pedaço de papel e tirar uma foto? Pode? Aí testamos com o Banco Central e falaram, pode, é um cartão de assinaturas. Lançamos isso. 1 ano depois, o grande banco laranja estava fazendo o mesmo processo. Então, esse é um exemplo, mas a gente teve que ficar iterando o tempo inteiro. Então, entramos um pouco no conceito que o Rafa comentou de errar muito. Então, a gente errou muito mais que a gente acertou, mas na hora que a gente foi trazendo esses acertos, a coisa foi evoluindo e foi possibilitando. Um ponto também, assim, tentar atuar, o próprio lançamento da conta, né? A gente via como um processo de inovação, mas era uma aposta relativamente pequena. Podia mudar a história da companhia, como mudou, mas era uma aposta relativamente pequena. Nessa época ali a gente tinha, sei lá, patrimônio de uns 350 milhões, com ativo de uns 2 bilhões. A gente falou, vamos tentar lançar a conta digital, se a gente errar muito, a gente vai gastar uns 10, 15 milhões de reais. Talvez não vai nem gerar prejuízo no ano. Isso acabou levando o banco a fazer IPO, sucessivas operações de aumento de capital, e mudar completamente a história do banco. Então, a gente saiu desse PL no patrimônio de 350 milhões no patrimônio que hoje é de 11 bi. Então, escalou muito o negócio. Por quê? Por causa de inovação. E, por último, assim, dentro desse processo todo, então, tem essa questão de comprar opções de baixo custo, opções baratas, para poder inovar em cima disso, e escalar, e explorar muito também melhorias que estão na tangenciando o seu negócio. Então, se você aproveita coisa que você está fazendo, se eu lançar um produto novo aqui, que está muito parecido com o que eu já faço, mas tem uma demanda grande dentro da base de clientes, isso vai gerar muito resultado. E a gente fez muito isso. Então, a gente saiu, nessa época, lá em 2016, a gente tinha uns 35 produtos. Hoje, a gente tem 180 produtos vendidos dentro do aplicativo, e tudo operando com essa cabeça de inovação. Tem outros 150 que a gente já descontinuou, porque deram errado, mas sempre iterando em cima de um processo que inicialmente já funciona. Para a Azul, primeiro, tem parte do voo
que nós queremos muito pouco inovação. Não quero o piloto falar, o que esse botão faz? Não, 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 não é assim. Segue o processo, tá bom? É bem estabelecido, funciona, segue, tá? Inovação em segurança do voo é muito pouco, mas isso é bom. Na parte de corporate, né, dia a dia, administração, eu concordo 100%, eu nunca gostei de uma área de inovação, porque o resto das pessoas fica parado. Inovação é em todas as coisas, todos os dias, né? Não importa. Mas onde eu fico muito cuidado na Azul, eu gasto muito meu tempo, é para garantir que inovação não é só para fazer inovação, realmente está entrando e fazendo diferença para cliente ou para tripulante, né? Por exemplo, hoje, com tecnologia, eu posso falar para você, cliente, esse momento que tem risco de perder conexão. Ok, fácil. Mas também esse cliente teve o último voo dele atrasado. Ok. Mas mesmo cliente, última nota de NPS foi ruim. Ok, mesmo cliente. Mas também, até agora fácil. Esse cliente tem mais que 500 mil seguidores no Instagram. Pouco mais complicado. E também esse mesmo cliente é semana de aniversário do cliente. Hoje eu posso fazer tudo isso, eu sei exatamente essa pessoa, mas o que eu vou fazer com isso? Eu preciso distribuir essa ação para o aeroporto, para a comissária, para algum lugar, CCO, para fazer alguma mudança na jornada desse cliente. Eu vejo muito exploração, muito experimento que é bom, mas nossa operação, que é a operação física, né? Nós precisamos entregar uma coisa física para o cliente, que é para chegar no ponto com consistência é muito difícil, muito difícil. Eu gasto muito meu tempo só passando área para área para área todos os dias. Realmente entrou. Quantos clientes? 5, 10, 20, 500? Isso só cuida que inovação não é fun, né? Realmente precisa mudar cliente ou tripulante, alguma coisa. Quer falar? Não, só colocar mais um ponto que eu acho importante também sobre inovação, essa questão dela estar para todo lado. Muitas vezes a gente se depara com assim, inovação tem que ser ideias novas, produtos novos. Então, como é que eu inovo? Eu lançando um produto novo. E eu acabo investindo muito tempo com o nosso time, tentando passar para todo mundo que a inovação está para todo lado. Inovação em processo pode transformar um negócio, e muito. E o que é inovação, né? Eu gosto muito de falar isso para eles também, assim, melhoria contínua, seu resultado vai melhorando continuamente, você vai melhorando. Na hora que você traz a inovação, você muda de patamar de uma vez. E essa mudança de patamar, ela pode ser para todo lado, pode ser num processo de back-office. Então, só para pegar o exemplo da assinatura, né? Então, a gente inovou lançando essa fotografia da assinatura. Hoje, se não tem, num processo de abertura de conta, em 99% dos casos, você não tem nem assinatura e nem documento. Então, você fala, então quem quiser abre uma conta em meu nome. Não. Hoje, o percentual que a gente tem de falsidade ideológica na abertura de conta é 0,001%. Nessa época que tinha todos esses processos, chegou a ser, 0,1%, 100 vezes maior do que é hoje, apesar de ainda ser baixo. Isso como? Inovação tecnológica, uma biometria maior. E aí tem um outro caso que eu também lembrei, que era eu fiquei muito tempo em siderurgia, né, gente? Então, não era mineração, mas era siderurgia, no interior dos Estados Unidos. E aí tinha um processo que me marcou muito na questão da inovação, que era o seguinte, tem um processo lá que chama desbaste, que você está fazendo redução da barra, e para poder apertar o parafuso, eles colocavam uma chave e vinham com a marreta, e ficavam dando marretada nesse negócio até apertar, um processo que demorava, 5 minutos por parafuso. E aí um operário sugeriu, então o negócio de escutar também a turma de chão de fábrica, né? Sugeriu, vamos colocar uma porca hidráulica? Aí eu falo, o que é uma porca hidráulica? Eu sabia que isso existia. Aí, enfim, substituímos todas essas porcas que eles tinham que ficar marretando, o pessoal depois dor nas costas, aquela história toda, por porca hidráulica. Na hora de trocar a guia, girava um botãozinho,
soltava, resolvia. Colocou a guia nova, apertava, porca hidráulica, travou, acabou. Um processo que demorava 50 minutos antes passou a demorar 5 minutos por causa da porca hidráulica. Eu acho que esse ponto, eu acho que essa é a beleza da inovação. A inovação ela tem que estar na cultura, né? Você vê, nós tivemos, geralmente em todo ano, a gente tem em torno de 350 mil dessas inovações dentro da companhia, dentro da Vale. 350 mil, quando a gente olha Kaizen, CCQ. Então, você tem desde inovações pequenas, que você deixa de fazer uma atividade de uma maneira que tem mais risco, que é mais difícil, para fazer com menos pessoas, com menor custo. Essa que é a beleza. Do mesmo jeito também, que é bacana você estar sempre pensando o que o seu negócio pode ser daqui a 5 anos. Eu acho que esse é outro ponto super importante, que as empresas, quando a gente olha com o advento da inteligência artificial, da computação quântica, com os novos materiais, as indústrias vão mudar muito mais radicalmente, e quem não pensar de maneira, inclusive, defensiva, e de maneira até usar a ambidestria de estar pensando em novos negócios, seu negócio pode encerrar daqui a algum tempo pela questão da tecnologia. Hoje, o desenvolvimento de software, que demorava 1 ano, você faz, às vezes, em alguns dias, com vários agentes de IA. Então, assim, esse é o ponto da beleza, desde o pequeno, mas desde a grande também, e olhando também toda essa questão que está acontecendo, materiais substitutos e o que está no nosso redor. Perfeito. Turma, trazer para vocês um exemplo para finalizar aqui. Quando a gente pegou ali na alta performance, com a dupla, teve um momento que a gente falou, né, de vamos ter que inovar, e quem trouxe as melhores ideias de inovação, lembra daquela primeira reunião que a gente falou, que tinham 6 pessoas, 2, foi o cara que a gente menos esperava ali. Esse cara, ele era o cara da estatística, e ele trazia sempre dados estatísticos, mas a turma interpretava de um jeito errado o que ele queria passar, mas ele estava sempre só analisando dados, até que ele conseguiu chegar e falar, gente, vocês não estão conseguindo olhar por esse ângulo, que era um ângulo muito simples, porque se você medir velocidade de saque no tênis e velocidade de devolução de saque, mas se eu estou devolvendo, se eu estou sacando 40-0, 30-0, é de um jeito, mas se eu estou sacando 0,30, 0,40, e ninguém estava avaliando essa questão da velocidade, e a gente estava mudando o jogo em função disso. E esse cara falou, vocês não estão olhando a velocidade da bola. Olha que doideira. E a gente, como treinador, está vendo ali, mas você também não tem esse dado preciso. E foi isso. Então, assim, trazendo para o dia a dia que vocês trouxeram, eu acho que para qualquer equipe, para qualquer ambiente, realmente é você ter humildade. Quando você está nos cargos mais altos, né, você realmente ter uma humildade de olhar no olho das pessoas e entender que cada um ali que está realmente vivendo o dia a dia, o Abi trouxe aqui, né, falou, não faço nada, eu faço só o bolo. Mas ter essa humildade de chegar ali, né, e isso vai fazer realmente com que seja mais fácil ter essa cultura de inovação. E só vai ter cultura de inovação, na minha modesta opinião, se a gente tiver um ambiente controlado, um ambiente de confiança, um ambiente que a gente consiga conflitar e as pessoas possam falar de uma forma tranquila aquilo que elas têm vontade de falar. Turma, eu acho que é isso, nós estamos finalizando o tempo. Vocês querem acrescentar alguma coisa aqui? Eu acho que você colocou muito bem, né? Eu reforço esse tema da cultura, né? A gente tem que ter, de fato, a cultura, um ambiente correto. Eu sempre falo com o meu time que eu gosto de medir as pessoas pelo que elas melhoram, não delas em si, mas do que elas melhoram os outros que estão ao redor delas. É a minha forma de medir, né? Desempenho e performance. Porque quando você vê que uma pessoa chega ao ponto de melhorar o time que está em volta dela, de fato, ela está em altíssimo desempenho. E em inovação também, quando a gente pensa isso, o grande segredo é você habilitar a inovação, como a gente falou, essa cultura dentro da companhia. Não é o protagonismo individual e, infelizmente, nós, os brasileiros, nós temos um problema muito sério, que muitas vezes é o síndrome do autor e a inveja. Isso, infelizmente, é uma coisa que existe ainda muito na nossa cultura, que as pessoas veem alguma ideia, né, e às vezes se preocupa muito mais com aquilo, com a repercussão, do que com a ideia em si, do que o sucesso do outro. Isso que a gente vê, às vezes, até na crítica do esporte, né? Infelizmente, a gente vê o caso do João sendo elogiado aí no mundo todo e nós, muitas vezes, da imprensa brasileira, fazendo um julgamento. É muito essa cultura da inveja e que eu acho que a gente tem muito a desenvolver como cultura e como sociedade. Síndrome do quê? Síndrome do autor, né? Cara, essa eu aprendi agora. Essa eu tenho que levar para os lugares que eu estou indo. Com certeza. Abi. Obrigado. Minha mensagem para o meu time é que nós estamos empresa aérea em Brasil. Nós recebemos notícias ruins todos os dias. Faz parte.
Só evita surpresa, só isso.